Dando continuação ao estudo de potências, né? Por último, vamos estudar o que? A comparação de potência. E, bem, para eu comparar se uma potência ela é maior do que a outra, eu tenho dois casos. Eu vou chamar, então, o primeiro caso, que é o seguinte. Quando o A for maior do que 1. Ou seja, o A é quem? O A é a base, né? Lembrando que é uma potência, vamos botar assim, A na B, digamos, tá? Onde o A, ele pertence a A, só que ele tem que ser maior que 1. Então, o primeiro caso é que o A seja maior que 1. Se isso acontecer, então, a gente sabe o seguinte, se a gente tiver A elevado na B menor do que um A elevado na C, o que que isso acontece? Isso aqui só vai ser somente ser o B, que é o expoente, que é menor, tem que ser menor do que o outro expoente, que digamos assim, da outra potência que é maior. Então, ou seja, se eu tenho potências menores, quer dizer que os expoentes também são menores em relação às potências ali, né? Que estão sendo relacionadas. Então, digamos que eu tenho, 2 na 2, né? Ou posso botar assim, 4 é menor do que 8. E, 2 na 2 menor que 2 na 3. Então, o que que acontece? O 2, que é esse expoente aqui, ele é menor do que o outro expoente. Certo? Então, nota aqui o seguinte, a base aqui, o A é o 2, né? Esse, digamos que é o B, e esse é o B. Opa, desculpa, B e C. Então, nota que B é menor que C, tá? Bem, e qual seria o segundo caso? Então, vamos pegar o segundo caso aqui, vamos apagar primeiro, tá? E vamos colocar aqui o segundo caso. E o segundo caso é quando A ele é menor que 1, só que ele é maior que 0, né? Ou seja, ele é um número entre 0 e 1. Ele é uma fração, digamos assim, tá? Quando isso acontece, a gente sabe que se eu tiver A elevado na B menor do que o A elevado na C, então eu posso afirmar que o B ele é maior do que o C. Então, se o B é maior que o C, o A elevado na B é menor do que o A elevado na C. Também vale a volta, digamos assim, tá? E isso é importante a gente saber e até fazer um exemplo aqui, Digamos o seguinte, o A ele tem que ser uma fração, né? A gente já viu, ele tem que estar entre 0 e 1. Então, 0, alguma coisa. Tá? Então, eu vou colocar aqui 0,25 é menor do que 0,50. Tá? 0,25 é o quê? É 1/4. Então, 1/4 é menor do que 1/2. Agora, olha só. 1/4 eu posso escrever assim, 1/2 ao quadrado é menor do que 1/2 na 1. Portanto, olha só, o A, tudo isso daqui, é o A, né? Então, o A, ele está entre 1 e 0, que em particular aqui, na nossa função, o A
é igual a 1 meio, tá? E, ó, esse daqui é o B, digamos assim, e esse daqui é o C. Então, olha só o que está acontecendo. A gente tem aqui, ó, que A na B é menor do que A elevado na C. E o que acontece? Ó? O B, que é o 2, é maior do que o C, que vale 1. Portanto, a gente consegue compreender esse conceito. Tá bom? Tem outras palavras ali, né? Outros modos de provar, mas eu quero que isso fique bem claro, tá? Mostrando aqui com os exemplos. Então, dessa parte, o que a gente pode afirmar? Que quando o A, ele... Ah, não, o primeiro caso aqui eu apaguei, né? Então, o primeiro caso ali, que é só voltar o vídeo, quando é maior que 1, a gente consegue falar, digamos assim, em outras palavras, que se o A for um número real maior que 1, tá? A potência A de A elevado na x, ela cresce com o crescer do expoente, ou seja, quanto maior é o expoente, maior cresce a função. Tá? E no segundo caso aqui, o que acontece? Quanto maior é o expoente, menor o número fica. Ou seja, digamos que a gente pode falar, a gente querendo falar da função, a gente pode, né, que é o próximo passo, a gente começa a perceber essa parte da crescente e o decrescente. Bom, agora vamos definir aqui a função exponencial. Então, essa é a definição, né? Dado um número real A, tal que o A tem que ser maior que zero e o A diferente de 1, a gente vai denominar a função exponencial de base a função f de x igual a elevado na x, que ela vai ser definida para todo x real, né? Então, a gente já sabe que o domínio é todos os reais, né? Porque se é definida para todo x real, então isso que eu acabei de colocar aqui, ó. O domínio é os reais e o conjunto imagem vai ser o conjunto dos reais positivos e sem o zero, né? Porque a gente pensando numa potência, a gente já sabe que os resultados ou vão ser muito grandes, né, e positivos, ou eles vão diminuindo de tal maneira que eles se aproximam muito de zero, mas nunca chegam perto, né? Porque o número vai ficando cada vez dividido, digamos assim, por uma potência maior e esse resultado dá um número muito pequeno, tá? Então, bem, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos ver como é que é o gráfico da função exponencial. Vamos ver como é que isso funciona. Claro que eu vou mostrar aqui com GeoGebra que vai ser bem legal também. Mas vamos fazer aqui uma tabelinha, tá? E vamos falar aqui, ó, x e f de x, tá? Aqui a gente sabe que é a elevado na x. Vou fazer assim mesmo, tá? Então vamos lá. Só que nesse caso a gente quer um exemplo aqui, vamos botar aqui, f de x é igual a 2 elevado na x. Então aqui, vou botar um 2. Vou botar de preto mesmo. Então vamos lá. Ó, quando o x vale menos 3, isso daqui é 2 elevado na menos 3, que é 1 elevado na 2 na 3, que é 1 oitavo. Quando o x vale menos 2, isso daqui vai ser 2 na menos 2, que é igual a 1 quarto. Quando é menos 1, é 2 na menos 1, que é 1 meio. Quando é zero, isso vai dar 2 na zero, que é 1. Quando for 1, vai dar 2 na 1,
que é 2. Quando for 2, vai dar 2 na 2, que é 4. E quando for 3, vai... Deixa eu apagar aqui. Quando for 3, vai dar 2 na 3, que é 8. Bom, a gente já consegue perceber como é que esse gráfico vai se dar. Ou seja, o que eu falei? Ó, à medida que o número, o x, ele aumenta negativamente, ou seja, quando a potência, quando o expoente ali ele é muito pequeno, né? A gente vê que o número ele dá uma fração, mas ele nunca dá zero. Ele nunca dá zero em nenhum número negativo. É sempre ó, 1/8, 1/4, 1/16 e assim vai. Então o número ele sempre vai ser um número positivo, só que um pouquinho maior que zero. Então na verdade esse gráfico ele não intercepta o eixo x, tá? Né? Então olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o gráfico agora no GeoGebra, tá? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra, tá? Então vamos lá, tá abrindo, vamos ver. Beleza. Então eu vou fazer um seletor aqui, tá? Deixa eu só primeiro mover aqui, só um pouquinho. E vou fazer um seletor e um controle deslizante. O A ele é positivo, então vou botar ele de 0 até 5 e o incremento de 0,25. Então tá lá. Aqui na entrada eu vou botar o que? Bom, eu quero uma função, né? É a função f de x igual a elevado na x. E ok, tá aqui a função. Então tá, vamos fazer aqui, ó, quando A vale 2. Tá ali, ó. Então, nota os pontos aqui, ó. Ó, quando o x vale 2, 4. Deixa eu diminuir. Opa. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, né? Esse ponto aqui, só deixa eu deletar. Aqui. Apagar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mover aqui. Aqui um só tá bom. Bom, então vamos ver outro ponto aqui, ó. Quando o x vale 1, dá 2. Ó, esse ponto aqui é o ponto C, ó, 0 e 1. Tá? Então tá aqui os pontos exatamente da forma que a gente tinha visto ali. Ah, esse ponto aqui eu errei. Deixa eu até apagar. Esse ponto aqui vai ser um pouco mais difícil só se eu abrir bem aqui, né? Não é um ponto muito fácil de eu... Ainda mais aqui, né? Que não tem não é no computador. No computador eu consigo fazer mais rápido. Ó. Então, ó, no menos 1 vale meio, né? Que é o 0,5. Tá? Então, tá aqui o gráfico, ó. Certo? Então é desse jeito que a função se parece. Então, nota o seguinte, ó. Quando ó, aqui os outros pontos, ó, 3, ó, dá direitinho, tá, ó. Quando a potência é 4. Então a gente já consegue perceber como é que vai funcionar esse gráfico de uma função exponencial. Então, o que a gente consegue observar? Vamos anotar o que a gente conseguiu observar desse gráfico. Então, vamos botar assim, ó, note que, primeiro, o domínio é os números reais, né? A gente viu que todo o valor de x entra, digamos assim, é uma entrada daquela função. Outra coisa que a gente consegue perceber é que a imagem
ela pertence, né, aos reais positivos e sem o zero, né? Olha aqui, ó. Só para voltar, a imagem é o que, ó? É aonde essa função verde ela aparece, no y. Aonde que essa função verde está indo? Só y positivo, só aparece y positivo e também não aparece o zero. Então, a imagem é essa. Bom, a curva, não importa qual seja o A, ela sempre vai passar, então a interseção passa no ponto 0 e 1. E outra coisa que a gente percebe é o seguinte, ó. Vou botar um quarto passo. Como a base 2 ela é maior que 1, né? Então, ó, o A, que é 2, ele é maior do que 1, a função y igual a 2x ali, a gente sabe que ela é crescente. Por quê? O que acontece? Se a gente pegar um x1 menor do que um x2, quando eu elevar 2 na x1, ele vai ser também menor que 2x2 para todo x1 e x2 que a gente pegar dentro do domínio, que nesse caso é os reais. Certo? Beleza. Vamos pegar um segundo exemplo. Ó, vou botar aqui. Segundo caso. Não me lembro como é que eu chamei de caso. Primeiro lá, vamos ver. Não chamei de nada. Vamos botar então aqui que é o primeiro exemplo. Tá? Quando o A é maior que 1. E agora vamos pegar um segundo exemplo. Quando o A está entre 0 e 1. Bem, vou pegar um bem fácil também, ó. Vou pegar que a função é 1/2 elevado na x. Tá? Bem, se a gente pegar e fizer a tabelinha para os valores que a gente quer ali de x, e a função, a gente quer encontrar os valores de y, tal que o y ele é o que? 1/2 elevado na x. Então vamos lá. Ó. Quando x vale menos 3, claro que a gente pode pegar qualquer valor, eu vou pegar do menos 3 ao 3. Quando x vale menos 3, isso daqui é 1/2 na menos 3, que é igual a 8. Se eu pegar o menos 2, 1/2 na menos 2, que é 4. Se eu pegar o menos 1, 1/2 na menos 1, que é 2. Quando eu pegar 0, vai ser 1/2 na 0, que é 1. Que a gente já viu lá, né? Que todo número elevado na 0 é 1. Então, sempre vai passar nesse ponto aqui, ó. 0 e 1. Certo? Quando eu pego 1, dá 1/2. Quando eu pego 2, dá 1/4. E quando eu pego 3, dá 1/8. Certo? Bom, então vamos fazer o gráfico lá. Ó, o A vale 1/2, ou seja, vale 0,5. Então eu vim com aqui, eu quero 0,5. Não estou enxergando aqui com o meu dedo. Agora sim. Beleza, então nota o seguinte, ó. Deixa eu até botar os outros pontos aqui, ó. Que legal. Vou botar mais esse ponto aqui, ó. Então a gente está vendo os pontos ali, ó. Tá vendo, ó? 2, 0,25. 1, 0,5. Tá vendo aqui, ó? Ponto B aqui, eu tô vendo no canto esquerdo, ó. Tá aparecendo aqui a bolinha, ó. Então, 1, 0,5, depois o ponto 0 e 1, depois o ponto D, menos 1 e 2, depois o ponto menos 2.
4. Então, esses valores é o que a gente acabou de ver ali. Então, a gente nota que... E pode ver os outros, ó. Claro que eu não coloquei um incremento muito grande aqui, ó. Mas todos os valores onde o zero é 0, alguma coisa, né? Ele é menor do que 1 e maior que 0, o gráfico é dessa função. É dessa maneira, desculpa. A função é desse modo aqui, desse desenho, digamos assim. Tá? Então, a gente consegue perceber o que? Ó, que sempre passa no ponto 0 e 1 e que à medida que o x cresce, os valores de y estão diminuindo. E, de novo, ó, não cruza o eixo x aqui, a função. Né? Ela chega muito próximo, ó, mas nunca encosta, certo? Ó, se eu aumentar ali, ó, eu vejo que ela nunca encosta. Tá? No limite é 0, mas ela nunca encosta. E, bem, o que a gente pode afirmar quando o a é menor do que 0, então? Opa, desculpa. O a é menor do que 1 e maior que 0. O que eu posso afirmar? Vamos botar, então, aqui um note que. Note que. Então, o que a gente pode afirmar? De novo, o domínio, que é o eixo x, é os reais. Pode colocar qualquer número ali, número negativo, raiz, zero, sempre vai dar um valor. O conjunto imagem, a gente já sabe que é os reais também, positivos e sem o zero. De novo, a curva ela também passa no ponto 0 e 1, tá? E agora, o item 4 é a questão de ser crescente ou decrescente. Então, a gente acabou de ver que a base, o A, que é a base, é 1 meio. E é 1 meio, ele é menor que 1 e maior que 0. Então, a gente já sabe que essa função y igual a 1 meio na x, o que acontece? Ela é decrescente. Mas por que isso? Porque se eu pegar um x1 menor do que um x2, o que isso vai acontecer? Quando eu calcular a função f de x1, ela vai ser maior, né, do que f de x2. Ou seja, o que eu quero dizer que um f de x1? Quero dizer que 1 meio elevado na x1 é maior do que 1 meio elevado na x2. Portanto, quando o x cresce, o y vai decrescer. Certo? Bom, depois eu vou deixar uns exercícios para te fazer ali, dos gráficos e tal. E vou botar aqui um pouquinho de inequação. Então, inequações, que eu vou passar uns exercícios ali depois para te fazer. Então, vou pegar um exemplinho aqui. Digamos que a gente tem que resolver esse item A. Digamos que a gente tem isso, ó, 4x maior do que 1/4. Então, o que acontece, ó? A gente tem que resolver essa questão de que maneira? Bom, primeiro, ó, isso daqui é 4 elevado na x maior que 4 elevado na menos 1. Então, ó, o a, que é 4, ele é maior do que 1. Então, o que eu sei a respeito dos expoentes? Que o x ele é maior do que menos 1. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo mais sofisticado aqui. Ó, 1 meio elevado na 2x menor do que 1 meio elevado na 3x menos 1. Então, olha só, o a, que é 1 meio, ele é menor do que 1 e maior que 0. Então, o que eu posso afirmar dos
expoentes que 2x é maior do que 3x menos 1. Tá? Então, eu vou ter que resolver isso daqui, ó. Passo 3x para cá, vai ficar 2x menos 3x menor do que menos 1. Vai ficar que menos x é maior do que menos 1. Agora, como está menos aqui, eu posso fazer um mais, né? Dividir por menos 1, digamos assim, ó. Ficaria x, só que eu tenho que inverter aqui, então vai ficar menor do que menos 1 dividido por menos 1, um positivo. Tá bom? Beleza, então tá. Eu vou pegar e vou deixar uns exercícios ali para te resolver, tá? E já mando ali no sistema. E te mando pelo WhatsApp também, tá? Um abraço. Até.